Olá pessoal, eu sou o Diogo Lustosa, do Instituto Diogo Lustosa em Brasília, espaço especializado em harmonização orofacial. Bem, um dos procedimentos mais realizados aqui no Instituto é a bichectomia. E há muitas dúvidas, é um procedimento que o pessoal procura bastante, mas ainda há muitas dúvidas. E a gente gostaria de esclarecer o que é o procedimento, e todas as dúvidas inerentes a essa técnica. Bem, a bichectomia é a remoção da bola de Bichat, que é feita por dentro da boca, na região das bochechas, feito com anestesia local, ambulatorialmente, não tem necessidade de sedação, anestesia geral, hospitalização, nada disso. Normalmente é um pós-operatório muito tranquilo dessa cirurgia, às vezes até mais tranquilo do que a extração de um dente, por exemplo. O paciente precisa, sim, tomar medicação, antibiótico, anti-inflamatório, analgésico. Logicamente que a gente faz uma anamnese detalhada, para saber se tem alguma alergia, algum problema de saúde. E em alguns casos a gente precisa ter uma conduta um pouquinho diferente, solicitando exames, fazendo alguma troca de um medicamento mais adequado para cada paciente. Ou seja, ver também a condição sistêmica, a condição geral do nosso paciente. Por ser realizada por dentro da boca, não há cicatrizes aparentes durante essa técnica, o que obviamente é muito bom. As indicações dessa cirurgia, elas têm indicações funcionais e indicações estéticas. As indicações funcionais são para aquele paciente que traumatiza as bochechas na mastigação, um hábito involuntário, logicamente, mas que incomoda o paciente, Então, após a cirurgia, isso reduz bastante ou mesmo não há mais esse trauma involuntário, durante a mastigação. Também essa bola de Bichat, que é uma bola de gordura profunda, ela pode ser usada em procedimentos de deformidades faciais como um enxerto livre ou pediculado. Então, também tem essa indicação, que é muito menos frequente, mas também é uma possibilidade. Agora, o principal é realmente a indicação estética, por isso que os pacientes buscam mais o nosso instituto para a realização desse procedimento. E o que os pacientes mais desejam? Ficar com a face mais fina, mais delicada, mais harmônica. E o que a gente consegue em termos de resultado estético com essa cirurgia? Essa região aqui do arco zigomático e do malar, ela fica mais marcada, além do contorno da mandíbula, com a criação de uma área de sombra entre essas duas regiões, superior e inferior. Então, se forma o que a gente chama de área de blush natural. Isso é muito importante para a estética. Além disso, a gente tem um contorno do terço inferior da face mais triangular, e a face fica um pouco mais estreita nesse terço inferior também. O que também, mais uma vez, é desejado nesse tipo de procedimento e para a estética facial como um todo. Então, o tipo de face indicada para essa cirurgia é aquela face arredondada, quem tem um rosto redondo, a face redonda, principalmente para cá. Não adianta que a gente não tire esse volume aqui com esse procedimento, é do terço médio para o inferior, mais nessa região aqui, tá? Então, é a face mais arredondada, que teria uma indicação mais precisa para essa cirurgia. Uma face mais quadrada, tem mais indicação aqui do masseter, aí já é uma outra técnica, que seria a toxina botulínica, para redução desse volume desse músculo masseter. É uma outra técnica, mas também é possível afinar a face com essa técnica. Agora, obviamente que a toxina botulínica tem que ser refeita, pelo menos aí a cada 6, 8 meses, para essa região do masseter. Já a bichectomia, a gente não tem a necessidade de refazer esse procedimento. A gente faz apenas uma vez na vida e sempre a gente vai ter esse resultado na face. Outra coisa que eu observo nessa cirurgia em termos de resultado é que ao sorrir o paciente acaba sorrindo com os olhos mais abertos, um sorriso com os olhos mais expressivos. Então é outra questão interessante desse tipo de procedimento também. A face fica com a tendência de ser um pouquinho mais alongada, o que pode ser bom, um paciente que tem uma face um pouco mais curta, mas tudo muito natural, resultados sutis, em termos de mudança de contorno da face.
Além disso, a gente também tem um destaque maior para a região central da face, já que a gente tirou esse volume aqui nessa região. Então a gente vai ter mais destaque para os olhos, para o nariz e principalmente para os lábios. Em alguns casos a gente até tem a impressão que o paciente fez um preenchimento labial, sem ter feito esse procedimento. Outra coisa interessante, em pacientes com mais idade, que já tem um pouco mais de flacidez, e quando jovens têm uma face mais arredondada, com o tempo acaba pesando esses tecidos faciais e tendo um acúmulo nessa região aqui, formando essa bolsa de gravidade. Essa bolsa de gordura não é a bola de Bichat, mas a bola de Bichat está imediatamente acima do jaw, que é essa estrutura, então influencia nessa pitose, né, e nesse acúmulo de gordura nessa região. Então estaria indicado também pacientes com mais idade fazer a bichectomia para reduzir o volume nessa região e, obviamente, teríamos que associar técnicas, no caso, por exemplo, fios de sustentação e também preenchimentos faciais para complementar a harmonização facial e otimizar os resultados para o paciente. Bem, então temos perguntas muito frequentes que a gente toda semana recebe dos pacientes, seja pessoalmente ou nas mídias sociais, então vou esclarecer as principais, que pode ser também a sua dúvida. Bem, a primeira coisa, essa bola não serve para nada? Não tem alguma função? Então sim, ela tem uma função no período da amamentação, ou seja, nos primeiros meses de vida, o bebê, para não sofrer colapso durante a amamentação das bochechas, ela serve para estruturar essa região, por isso que o bebê tem até aquele aspecto mais bochechudo. Então esse é um aspecto, além de proteção contra impactos mecânicos e também uma proteção térmica, né? A gordura, ela guarda calor, ou seja, teria uma proteção térmica e mecânica. Então nos primeiros meses de vida, teria uma função bem importante. Já na fase adulta, a gente já não teria essa mesma função. Mas essa estrutura, ela serve como sustentação, suporte dos tecidos faciais onde ela está localizada. Só que onde ela está localizada, a gente quer normalmente, em termos de estética, uma área de sombra. Então, onde ela está localizada, eu não quero essa região arredondada. Eu quero ser uma região um pouco mais marcada, uma área de sombra, e não um acúmulo de volume. Isso não é estético. Bem, isso nos leva à segunda pergunta muito frequente, talvez a mais frequente mas a bichectomia, então, não pode envelhecer a face precocemente? Isso é uma pergunta recorrente. Muita gente tem medo de fazer esse procedimento, essa cirurgia, essa pequena cirurgia, justamente por conta do medo de cair, né? Vou tirar, então vai cair, ou vai ficar flácido, ou não vai ficar agora, mas vai ficar no futuro. E o que a gente observa é que, na verdade, a flacidez, a causa dela, se dá pela perda de espessura na derme e também por uma falta de tecido adiposo superficial, ou seja, a gordura subcutânea. E a gordura da bola de Bichat não é essa gordura subcutânea. Na verdade, a bola de Bichat é um tecido muito mais profundo. Ela está anatomicamente abaixo da epiderme, da derme superficial, derme profunda, do subcutâneo, está abaixo ainda do músculo bucinador e se localiza entre o músculo bucinador e o músculo masseter. Entre os dois músculos, o masseter está mais posterior e inferior, né, e o bucinador estaria ali logo mais superficial essa bola de Bichat. Então, notem que esse tecido é um tecido muito mais profundo, não é essa gordura imediatamente abaixo da pele. Então, há uma mudança de contorno na face, mas não há uma flacidez, há uma perda de suporte, que vai dar uma concavidade, mas a gente não tem um ganho de flacidez, né? Ou um processo de queda dos tecidos. Então, anatomicamente, a gente vê que essa estrutura, a bola de Bichat, ela é bem profunda. Então, justamente por isso, a gente faz a cirurgia por dentro da boca. A gente acessa ela facilmente por dentro da boca. Então, não é, né, só para corroborar os meus argumentos, não é essa gordura logo abaixo da pele, sim uma estrutura muito mais profunda. O processo de envelhecimento, ele se dá com
uma reabsorção óssea, né, o tecido mais profundo que a gente tem na face. Tem também uma atrofia dos músculos elevadores e uma ação mais hipercinética dos músculos depressores. E também temos aí perda de gordura profunda, né, que perde um pouco de suporte para os tecidos faciais. E aí a gente tem também uma perda de espessura dérmica que eu falei, uma falta de volume tecidual de gordura superficial. Então, isso tudo, aliado ao afrouxamento dos ligamentos da face, né, podem ocasionar um outro processo de envelhecimento, que é a pitose facial. O que é a pitose facial? É a queda dos tecidos da face por todos esses fenômenos que acontecem, né, de perdas estruturais, né, de comportamento mais hipercinético da musculatura dos depressores. Então, é um fenômeno complexo e ocasiona essa queda dos tecidos, que é a pitose. Então, essa pitose em uma face mais pesada, uma face mais volumosa, ela ocorre de uma forma muito mais intensa. Então, a gente cansa de ver aqui no Instituto pacientes que, quando jovens, têm a face volumosa, redondinha, quando têm mais idade, apresentam essas bolsas de gravidade caída, que a gente chama vulgarmente bolsa de bulldog, ou o termo técnico que são os jaws. Então, não só a bichectomia, quando bem indicada, ou seja, em pacientes que têm realmente a indicação, ela não envelhece, como ela deixa a face mais harmônica e também pode, inclusive, prevenir o processo de pitose facial. Nos nossos planejamentos, inclusive, a gente indica a bichectomia para pacientes com mais idade. E aí a gente associa isso com os fios de sustentação e o preenchimento facial. Às vezes com tratamentos de pele, vai depender muito da indicação caso a caso. Então, a bichectomia por si só não provoca um envelhecimento precoce na face. E, na nossa opinião, inclusive, ela pode fazer com que essa face envelheça, né? Caia menos os tecidos faciais do que quando a gente não faz a bichectomia em uma face volumosa, arredondada, que tem essa indicação da bichectomia. Há contraindicações para a bichectomia? Bem, as contraindicações são as mesmas das contraindicações para qualquer outro procedimento cirúrgico, né, que poderia ser uma pequena cirurgia, uma extração dentária, outro procedimento cirúrgico odontológico, por exemplo. Então, se o paciente tem, por exemplo, uma diabetes descontrolada, uma hipertensão não controlada, né? Então, algum problema de saúde importante que não esteja controlado, primeiro tem que passar pelo médico, deixar a condição do estado de saúde geral toda certinha, para aí sim a gente fazer a cirurgia. Outra questão é pacientes que têm sobrepeso, ou seja, o paciente está com a face arredondada, volumosa, não porque ele tem indicação para bichectomia, mas está com peso muito acima do normal. Não estou falando para aqueles pacientes com 4, 5, 6 quilos a mais, mas sim com 15 quilos a mais, ou seja, com bastante peso a mais, então uma massa corpórea muito aumentada. Isso vai fazer com que a gente possa errar o diagnóstico. E aí, o mais acertado é pedir para o paciente fotos antigas, por exemplo, que ele está com peso ideal. E aí, nesse peso ideal, a gente consegue ver os contornos faciais, ver se ele tem indicação, né, no peso ideal, porque no sobrepeso a gente perde essa possibilidade de visualizar com exatidão se há indicação ou não para a técnica. E como que é feita a bichectomia? Então, a bichectomia é feita por dentro da boca, com anestesia local, nessa região da bochecha, anestesia odontológica tradicional. E aí a gente faz, após a anestesia, uma pequena incisão de 1 centímetro normalmente, e aí a gente puxa essa bola de bichar, e aí fazemos uma sutura, aí 3, 4 pontos de cada lado. O tempo de cirurgia varia mais ou menos aí de 25 a 40 minutos para os dois lados, entre anestesia, incisão, remoção e sutura. Então não é algo que normalmente é complexo ou demorado, é bem tolerável pelo paciente. Então, a gente faz anestesia local, não é necessário sedação endovenosa ou anestesia geral ou uma hospitalização, né, fazer isso em ambiente hospitalar. O procedimento é ambulatorial sob anestesia local. E como é o pós-operatório? Dói, por exemplo?
Sempre é uma pergunta que os pacientes, logicamente, fazem para a gente. Bem, a bichectomia, como eu falei, é anestesiado no local, então após a anestesia não costuma doer. Então, às vezes, no finalzinho da remoção tem algum desconforto, mas a gente pode complementar a anestesia, ou seja, o paciente não pode sentir dor após a anestesia. Então, normalmente é bem tranquilo. No pós-operatório, há um pouco de edema. Toda vez que a gente trabalha com cirurgia em tecido mole, costuma dar um pouco mais de edema. Mas se for um procedimento normal, tranquilo, sem nenhuma intercorrência, costuma ser rápido e não costuma dar muito edema. E o paciente, a gente já administra para ele bolsa de gelo para ficar usando externamente na face. Usa só nas primeiras horas, normalmente após a cirurgia. Então, costuma ser bem tranquilo. Além disso, vai tomar medicamentos preventivos em termos de infecção, vai tomar antibiótico, também um anti-inflamatório ou corticoide, né, para segurar esse edema, não ter muita inflamação, para biomodular essa inflamação. E também analgésicos, obviamente, para o paciente não sentir dor. A sutura é removida normalmente com 7 dias. Então, o paciente já remove e também já vai acabar com aquele desconforto da sutura, mas que também não é algo que é um problema normalmente, é bem tolerável. Qual é o tempo de recuperação? Com quanto tempo eu posso voltar às minhas atividades normais? Bem, temos aí que separar algumas coisas, né? Por exemplo, atividade física, a gente espera pelo menos 7 a 10 dias, dependendo de como for a cirurgia, o trauma durante a cirurgia, e dependendo do tipo de exercício, por exemplo, o paciente faz crossfit, então a gente vai esperar mais tempo, 15, 20 dias, talvez, dependendo da atividade. Trabalho, é possível voltar com 2 a 3 dias. Às vezes as pessoas, os pacientes voltam até no dia seguinte a trabalhar. No dia que faz o procedimento, não é bom voltar para o trabalho, realmente tem que ir para casa, descansar, fazer a compressa, tomar medicação, fazer a dieta correta, né? Então, seria bem interessante ter um cuidado extra no primeiro dia. E a gente vai ter uma alimentação um pouco diferenciada, dieta líquida ou pastosa, fria ou gelada, por 2 dias. Então, o paciente pode ingerir suco, vitamina, sorvete, açaí, um suplemento vitamínico, se tem costume de usar. A sopa não é uma boa porque normalmente a gente toma sopa quente, né, com condimentos. Normalmente, mesmo que não haja condimentos, não seria uma boa o alimento quente. Ele tem que ser frio ou gelado nesses 2 primeiros dias. Quais são os riscos da cirurgia de bichectomia? O que mais ocorre, na verdade, é edema, ou seja, inchar um pouquinho mais, seja dos 2 lados ou só de um lado. Hematomas, né, equimoses, ou seja, aquele roxo, fica ou um pouquinho esverdeado, que às vezes demora poucos dias, às vezes demora umas 2 semanas para passar, dependendo do caso, mas nem todos os casos a gente tem esse hematoma. Também podemos ter uma outra pequena intercorrência, que é o trismo muscular. Então, às vezes, se a cirurgia demora um pouco mais do que o normal, passa daqueles 30, 40 minutos, o paciente ficando com a boca muito aberta, forçando, pode gerar um trismo muscular. Então, fica com a abertura bucal dificultada, reduzida, mas que costuma passar também em poucos dias, não é algo sério. Em casos raros, podemos ter intercorrências mais sérias que vão precisar de alguma intervenção por parte do profissional. Por exemplo, hemorragia, um sangramento mais intenso, uma parestesia, uma falta de sensibilidade no local. Também podemos ter aí um seroma, por ausência aí de uma cinta compressiva na região, então um acúmulo de líquido inflamatório. Podemos também ter alguma assimetria, caso o profissional não consiga tirar de um dos lados também, que é algo muito raro de acontecer, mas tem que ter esse cuidado. Podemos ter infecção, caso o colega não administre um antibiótico, ou o paciente não tome um antibiótico adequadamente, ou as condições de biossegurança, de antisepsia, não sejam as melhores também. Além disso, também tem a lesão do ducto parotídeo, que serve como referência durante a nossa cirurgia, mas que, se não for respeitado,
também pode ter uma lesão e a gente ter que fazer algumas manobras para melhorar isso. Normalmente, todas essas intercorrências são reversíveis, né? Muito raramente ocasiona uma sequela que não seja reversível. E para mostrar também a importância de uma formação adequada do profissional, do conhecimento, da experiência clínica, para que o paciente não tenha nenhum desses dissabores relatados agora. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha esclarecido as dúvidas aí sobre a bichectomia. Curtam o nosso vídeo, compartilhem, se inscrevam no nosso canal e também nos sigam no Instagram, no Instituto Diogo Lustosa. Aguardo vocês para o próximo vídeo sobre a harmonização facial. Um abraço.